Boa tarde. Desafinou, né? Boa tarde. Sexta-feira, de tarde, dia 30, né? E estamos chegando à 70ª semana, semana de número 70 da gravação da Palavra de Deus, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, a partir do versículo 13. E estamos caminhando, graças a Deus, nesse estudo da palavra simplificada, né? Com a Bíblia na linguagem de hoje. E estamos vendo aqui Paulo preso, né? Em Cesareia, acusado pelos judeus, mas eles continuam sendo o povo de Deus, hein? Eles só estão com o coração endurecido. Nós vamos ver isso, como eu digo sempre, mais à frente. E Paulo tinha apelado para o imperador e Festo, que estava cuidando do caso dele, que era o governador da Judéia, naquela época, né? Ele falou, você quer o imperador, então você vai ser julgado pelo imperador. Então temos aqui Paulo diante de Agripa e Berenice, irmã de Agripa. Algum tempo depois, o rei Agripa e Berenice, a sua irmã, chegaram a Cesareia para visitarem e cumprimentarem Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo e disse, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando foi a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus trouxeram acusações. Eu já falei para vocês que a palavra Satanás quer dizer acusador, contra ele, e me pediram que o condenasse. Eles estavam sempre pedindo, mata, esfola, condena, crucifica, né? Isso a gente já sabe, não é novidade, né? E principalmente de quem pusesse em dúvida que Jesus Cristo não era o Messias, né? Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado e este ter oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo, e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei trazer o homem. Porque Paulo era cidadão romano, então eles não podiam sair matando Paulo de qualquer maneira e aceitando acusações contra um cidadão romano sem terem provas suficientes para fazê-lo, né? Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum grande crime, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu. Engano, hein? Esse homem é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se vê ao Pai senão através de mim. Senhor Jesus Cristo de Nazaré está mais vivo e estava mais vivo do que eles, né? Que agora já estão todos mortos. E o Senhor Jesus continua vivo, né? Um homem que já morreu chamado Jesus. Paulo afirma que o homem está vivo. Eu não sabia o que fazer para conseguir informações sobre esse assunto. Por isso, perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até o imperador resolver o seu caso. Então, mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí,
Agripa disse a Festo: eu mesmo gostaria de ouvir esse homem. Todo mundo curioso, né? Porque o assunto era um assunto inédito, sobre um homem que já tinha morrido e que, segundo Paulo, estava vivo. Um homem que tinha sido condenado pelos judeus e por Pôncio Pilatos, por Roma, e havia sido crucificado, né? Amanhã o Senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram no auditório com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e disse: você vê, os homens gostam de ser idolatrados, andar no meio de grande pompa, de serem aclamados, mas o único, digno de louvor, de toda a honra, de toda a glória, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o homem que foi posto acima de todos os nomes, o único nome que nos foi dado para ser adorado e o único nome mediante o qual podemos ser salvos para a vida eterna. E isso eles não sabiam. Pobres homens que não conheciam a Jesus. Graças a Deus nós conhecemos o Senhor Jesus de Nazaré. Rei Agripa, e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em que esse homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Mesma conversa de Pôncio Pilatos, né? Não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu o trouxe aqui diante dos senhores, especialmente do senhor rei Agripa, que era o rei dos judeus naquela ocasião, sucessor de Herodes, a fim de interrogá-lo. Assim terei alguma coisa para escrever, porque acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Capítulo 26. Paulo se defende diante de Agripa. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e se defendeu. Ele disse: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder me defender hoje diante do Senhor de tudo que os judeus me acusam, especialmente porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Você vê, um homem como Paulo estava no centro de tanta confusão, de tanta gente, de tantas acusações, que já tinha vindo um governador e agora estava vindo o rei da Judéia para ouvi-lo e mais uma multidão. Então, é o que o Senhor Jesus, quando apareceu a Paulo, lá no capítulo 23, versículo 11, que isso é uma coisa que é interessantíssima, porque eu confesso que eu nunca tinha reparado com meus praticamente 49 anos de convertido mesmo, né? E 30 anos de pastorado, eu não tinha reparado que o Senhor Jesus tinha aparecido a Paulo na cadeia e tinha dito que ele ia defendê-lo, a ele, Jesus, em Jerusalém e também em Roma.
ele ia defendê-lo. Então, Paulo ia ser ouvido por muita gente importante para que conhecessem a palavra de Deus, e ele ia ali, na verdade, para dar testemunho e levar longe o cristianismo. Todos sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém desde a minha infância até hoje. Eles sempre souberam e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque eu tenho a esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo, que eram 12 tribos, que adoraram a Deus dia e noite, também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? As pessoas acham impossível, até hoje, para Deus fazer isso, fazer aquilo. E a maioria, né, de ressuscitar mortos. Mas isso está virando, porque o Evangelho está sendo levado aos 4 cantos do mundo mesmo. Está se esgotando esse trabalho que Paulo estava começando ali, hoje está se esgotando. Agora mesmo eu acabei de fazer a dublagem de um seminário de um missionário chamado Mike Geppert, que levou a palavra de Deus. Já teve com um fuzil AK-47 na cabeça, na Síria, para ser executado por causa da palavra de Deus. E é isso aqui. A palavra de Deus não é brincadeira, e Paulo vai dizer mais na frente que, será que vocês já estão preparados para resistir até o sangue? Mas o Senhor prepara. O Senhor havia preparado Paulo para isso, para resistir, para defendê-lo e falar sobre ele, sobre o Senhor Jesus, sobre a salvação. E lá estava ele na frente agora do rei dos judeus, esperando para ser atendido pelo imperador. E Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. Esse é o nome completo que foi dado para ser adorado, como eu falei, Jesus Cristo de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muita gente do povo de Deus. Quando eram condenados à morte, eu também voltava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as casas de oração. É como eu digo, a igreja se reúne nas casas de oração. Igreja não é onde você vai. Você vai na casa de oração, normalmente de uma denominação, e é ali que se reúne a igreja que somos nós, aqueles que creem, o corpo de Cristo, aqueles que realmente creem que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, está vivo e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E é o Filho de Deus, enviado, o Messias. E os forcei a negar a sua fé. Tinha tanta raiva deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Quer dizer, Paulo aqui está se igualando a eles, está dizendo, o que vocês estão fazendo, eu já fiz. Eu também já fui assim. Mas eu me converti. Eu agora estou aqui dando testemunho daquele que eu persegui. E Paulo continuou. Isso é capítulo 26 já, versículo 12. E Paulo continuou. Para isso, fui à cidade de Damasco, levando autorização e ordens dos chefes dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada ao meio-dia vi que do céu vinha uma luz mais brilhante que o sol.
Essa luz brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos ao chão. Não tem cavalo, hein? Sempre falo isso. Não tem história de Paulo caiu do cavalo, porque ninguém sabe se ele estava a pé, ou a cavalo, ou de burrico, ou de jegue, né? Ou qualquer coisa assim. Ninguém sabe direito. E eu ouvi uma voz me dizer em hebraico. É isso que eu falo. Um dia eu estava num culto e uma missionária falou: Jesus não tem bandeira, tarará, tarará. Falei: olha só, Jesus é judeu. Jesus não é judeu. Eu falei: Jesus é judeu. Vai voltar em Jerusalém, no mesmo lugar de onde ele foi para o céu, no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. E vai se sentar no trono de Davi. Ele tem bandeira, sim. Como é que não? E dali ele vai governar o mundo, uma nova terra, com cetro de ferro. Então Jesus é judeu, filho de Davi, não é? Uma voz me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, porque ele ainda era Saulo, Saul. Por que você me persegue? Você está ferindo a você mesmo, como o boi que dá coices contra a ponta do ferrão. O ferrão é aquilo que o dono do boi empurra o boi, ele dá um coice no agulhão e se machuca para valer. Então perguntei: quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu tenho certeza que todos ficaram calados, silêncio absoluto, tremendo, porque Paulo estava falando com o Espírito Santo, estava ali profetizando de verdade a palavra do Senhor diante deles. O próprio Espírito Santo estava impulsionando Paulo, e é assim que deve ser conosco. É ele que me impulsiona a estar aqui hoje, mais uma vez levando essa palavra. Por quê? Por quê? Estou falando aqui de um homem que já morreu, porque o Espírito Santo está me impulsionando a falar, a dar o testemunho que Paulo deu diante de todos, para que todos conheçam a palavra do Senhor, e que ninguém diga que não ouviu a palavra do Senhor pura e claramente. Mas levante-se e fique de pé, disse Jesus. Eu apareci a você para o escolher como meu servo. O Senhor Deus é que escolhe os eleitos. Foi Ele quem me escolheu. E é Ele quem escolhe. Por isso eu tenho que levar a palavra, para que a palavra chegue até os escolhidos e eles ouçam a voz do Senhor. A fim de que você conte aos outros, como eu estou fazendo aqui, o que viu hoje e anuncie o que vou lhe mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos gentios, dos não-judeus, a quem vou enviá-lo no futuro. Quer dizer, ele estava dizendo: eu ainda vou à frente, ainda vou levar mais a palavra. Não adianta vocês ficarem me retendo aqui, porque o poder de Deus vai me tirar daqui e a minha palavra vai atravessar os séculos e vai chegar aos confins da terra e a todos os países que existiam naquela época e os que viessem ainda a existir, como o Brasil, como nós que estamos aqui falando português, não em hebraico ou em grego, mas levando a palavra do Senhor. Você vai abrir os olhos deles e trazê-los da escuridão para a luz do poder, a escuridão para a luz, e do poder do diabo para Deus, porque o homem já nasce diante do poder do diabo, por causa do pecado original de Adão, de Eva. O homem nasce maculado,
O mundo está maculado. O mundo ainda vai conhecer o seu livramento. A natureza espera, clama pela manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Então, por meio da fé em mim, os pecados deles, isso é o maior milagre do Senhor Jesus, os pecados deles, os meus pecados pavorosos, que já ficaram para trás, serão perdoados. Oh, que glória! Obrigado, Jesus, por me perdoar daquelas coisas horríveis que eu fiz na minha vida, meu Pai. Obrigado, Senhor. Muito, eternamente grato. Te louvarei para sempre, vou te bendizer, te glorificar, vou te santificar, te exaltar, Senhor, porque te entregaste aquela morte, naquela carnificina terrível na cruz do Calvário, numa morte dolorosíssima, derramando todo o seu sangue, Senhor Jesus. Em meio àqueles castigos, sofrimentos, torturas, afrontas, humilhações, de crueldade e perversidade inimagináveis, para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados. Temos que louvar ao Senhor Jesus, o Filho amado, o Cordeiro de Deus, para que você, para que eu, para que nós sejamos aceitos para a vida eterna. E eles passarão a pertencer ao povo escolhido de Deus. Os judeus eram o povo escolhido de Deus. Mas, com o Senhor Jesus Cristo, nós que não somos judeus, os gentios, passamos a ser também enxertados na videira verdadeira, que é o povo judeu, e agora aqueles que aceitam o Senhor Jesus são transformados em filhos de Deus, sendo que é necessário o batismo nas águas e o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Amém? Meus queridos, peço ao Senhor Deus que abra o discernimento daqueles que não conhecem Jesus, porque as coisas do Espírito, Deus é Espírito, existe um mundo espiritual, se discernem pelo Espírito. Que esse Senhor Deus Todo-Poderoso seja louvado no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde do mal. Abençoe a nossa nação, agora no domingo, para que nós não sejamos invadidos pelos demônios satanistas, feiticeiros, macumbeiros, para que nós tenhamos a nossa terra livre do jugo do inimigo. Amém, amém e amém.